Olá, quero-vos falar de sulfuroso. Sulfuroso não no sentido de anjo ou demónio, não me interessa essa conversa. Temos hoje alguns produtores a fazerem testes com resultados muito interessantes em substitutos do sulfuroso. Para mim, precisamos de mais tempo, preciso ver esses vinhos crescer, preciso ver essas técnicas tornarem-se mais sólidas e fiáveis. Não é que não sejam já para eles, para mim é que eu preciso desse tipo de confiança, mas queria, antes de ir realmente ao tema, queria-vos dizer só, pensem. Acho que este assunto tem que ser discutido de uma forma integrada e a mim muitas vezes parece-me um bocado imbecil estarmos a retirar o vinho do contexto da alimentação em geral. Discutimos o sulfuroso do vinho, que é baixo para os parâmetros alimentares. Esquecemos que o vinho é um produto que é consumido por pessoas maiores de idade e de forma voluntária, não é? E não nos preocupamos com as cargas de sulfuroso e de outros conservantes que alimentos que damos na base diária aos nossos filhos estão carregados. Portanto, isso é uma coisa que me incomoda, porque é uma forma também que a indústria alimentar tem de nos controlar, não é? Porque atacando indústrias que são muito mais atomizadas na produção, é muito mais fácil criar burburinho e discussão. Mas pensem um bocadinho nestas coisas, também para dar um bocadinho de dimensão. Pronto. Agora, a questão do sulfuroso. Para mim, é indiscutível que tenho que usar sulfuroso, continuo a usar sulfuroso, mas desde que comecei a trabalhar no mundo do vinho, tenho dois objetivos muito claros e um deles é baixar os níveis de sulfuroso o mais possível. Então, ao longo do tempo, o que aprendi foi que não é tanto sobre a utilização do sulfuroso, mas é sobre o momento em que utilizo o sulfuroso. Explico como. Vejo, e ultimamente tenho andado muito na rua, tenho andado muito na rua a promover os nossos vinhos e tenho falado com muita gente. Devo-vos dar os parabéns, que acho que os consumidores, de uma forma geral, ou eu tenho a sorte de ser convidado para feiras onde os consumidores estão mais informados, ou realmente os consumidores começam a ficar um pouco mais informados. Mas daquilo que eu vou ouvindo, de conversas com outros colegas, sai-me sempre uma ideia que não aprecio e que acho que, mais uma vez, não está a ser pensada num todo, que é a ideia de que eu não utilizo sulfuroso, ou o fulano tal não utiliza sulfuroso, até ao momento do engarrafamento. Ora, para mim isso não faz sentido nenhum. A juntar a isso, ficam chocados quando eu digo que utilizo sempre sulfuroso nas uvas, independentemente do estado sanitário delas. Posso mexer na dose, mas utilizo sempre. Isto choca muita gente. Ora bem, qual é a minha ideia aqui? O que é que eu procuro? Eu procuro expressar o que a uva tem. Portanto, tudo o que são aromas, tudo o que são as características organoléticas da uva e do terroir, sense of place. E como tal, interessa-me que eu ajude o vinho a expressar precisamente isso. Colocando sulfuroso na uva, o que eu vou fazer vou fazer uma seleção microbiana, ou seja, sorte a nossa, tanto as bactérias que estragam o vinho como as leveduras que também estragam o vinho são muito mais sensíveis ao sulfuroso e em doses baixas. E, portanto, o que a bibliografia diz, e não é muito clara, mas o que a bibliografia diz de uma forma geral é que na ordem dos 20 ppm temos uma seleção muito interessante de leveduras. Ou seja, deixamos as leveduras nativas que são boas e matamos as leveduras e as bactérias que são más. Ok? Há aqui um detalhe que para mim também é importante, que é todas as alterações que eu tenho que fazer a um mosto são muito mais interessantes do que fazê-lo no vinho. Porquê? Porque a fermentação tem um efeito não só depurativo, quer dizer que há uma série de elementos, podemos falar nisso noutro vídeo, mas tenho que pedir, se quiserem outro vídeo sobre o efeito depurativo da fermentação, peçam. Mas a fermentação tem uma tendência para nos tirar uma série de componentes que não são de lá e não fazem falta e de reequilibrar, criar um novo equilíbrio no vinho. E isso para mim é muito importante e, portanto, as alterações eu prefiro fazê-las de início. Mas, sobretudo, quando eu corrijo, quando eu adiciono os tais 20 ppm ao início, o que eu vou fazer é garantir que o vinho vai, portanto, desde mosto, a fermentação a vinho, vai evoluir até eu meter dentro da garrafa de uma forma muito mais linear e sem desvios aromáticos provocados por micro-organismos que não são de lá, ok? Ou não deviam lá estar. Pronto, agora podemos discutir aqui se esses micro-organismos fazem parte do terroir ou não. Epá, se quiserem beber vinhos com coliformes fecais só porque estão lá, estão à vossa vontade. Eu não quero. Ok? Pronto. E para mim é a uva que vem de lá e as leveduras boas a fazerem o seu trabalho. Ok? Pronto. Vou ter um vinho muito mais definido e focado, não é? Muitas vezes, no fim da fermentação, volto a corrigir o vinho com 10 a 20 ppm, normalmente 20,
não vou mentir. Portanto, 20 ao início, 20 ao fim da fermentação, e a maior parte das vezes eu não volto a corrigir antes da garrafa porque não preciso, porque estabilizei de uma tal forma, do ponto de vista microbiano, portanto, eu habituo muito os meus vinhos ao oxigênio, portanto, também não tenho ali grandes oscilações de oxidação e não tenho grande consumo desse próprio sulfuroso que lá ponho, ok? E quando meto na garrafa, eu consigo que ele seja expressivo o suficiente. Quando fazemos o processo inverso, que é deixamos que tudo se dê, não sei o quê, quando chegamos à garrafa, provavelmente, no engarrafamento, se formos sérios no que estamos a fazer e se medirmos as cargas e tudo mais, vamos perceber claramente que o nível de sulfuroso que tínhamos que adicionar pode ser um bocadinho mais alto, mas mesmo assim a maior parte do sulfuroso que lá pomos não vai servir para nada, porque a oxidação já não reverte na maior parte das vezes. A carga microbiana há de ser imensa, porque no fundo deixamos aquilo a crescer durante mais tempo e, portanto, há de ser grande demais para que 20 ppm façam algum efeito. E, portanto, não só estamos a adicionar sulfuroso numa altura em que já não vai haver reversão no vinho, como não estamos a fazer absolutamente nada. Portanto, esse sulfuroso acabava por ser um bocadinho escusado. Eu aceito que pensem de maneira diferente. Adorava discutir esse assunto de uma forma minimamente científica, não daquela forma religiosa que muitas vezes discute, mas seria interessante percebermos isto de uma forma integrada, pensar na vida do vinho de uma forma mais continuada portanto, essa discussão, se quiserem, eu estou disponível para a ter. Metam aqui comentários, se quiserem, tratem-me mal, se conseguirem. E pronto, é um pouco isso. Esta é a minha forma de olhar para o sulfuroso. Trabalho e engarrafo vinhos com níveis de sulfuroso muito, muito baixos. Portanto, tendo noção que para um vinho branco, para um vinho tinto, o limite legal são 150, vinhos secos. Para um branco são 200 ou 210. Eu engarrafo os meus vinhos do ano com sulfurosos totais na casa dos 50, 40, 70 num ano mais difícil, que esse é outro ponto que também podemos discutir, que é, então e nos anos difíceis, trabalhamos todos da mesma maneira? Eu penso que não é? Porque vinho azedo ninguém quer engarrafar. E vinhos com mais algum estágio, portanto, vinhos que estagiam um ano, normalmente têm sempre mais 20 ppm, portanto estes 60 podem passar a 80 e por aí fora. Mas ainda assim estamos a falar de níveis bastante baixos, tendo em conta que um vinho natural que não tenha adição de sulfuroso, daquilo que eu já vi, analisei, sim, porque é fácil fazer essas análises, temos vinhos na casa dos 15, 20, alguns 30, e portanto 40, 50 não é uma diferença tão grande e sobretudo não é mensurável, porque sobretudo quando fazemos ao início, aquela ideia de que podemos ter sabor a sulfuroso é impossível de termos. Portanto, é isto. Obrigado por terem assistido e até um dia destes.